Graças a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém? Graças a Deus. É motivo de alegria, de felicidade para nós estarmos mais uma vez aqui juntos, reunidos na presença do Senhor nosso Deus. Boa noite também para você, meu querido e amado irmão, que está nos acompanhando pela transmissão. Que o Senhor possa também abençoar a sua vida ricamente e abundantemente nesta noite, em nome de Jesus. Eu peço que os amados irmãos, por gentileza, se coloquem de pé no seu lugar. Deus está aqui no nosso meio. Você já sentiu a presença dEle? Se não sentiu, até o final do culto vai sentir, porque Ele se faz presente no nosso meio. Você, meu amado, que trouxe a palavra, por gentileza, abre no Evangelho de Lucas, capítulo 23 e versículo 46. Evangelho de Lucas, capítulo 23 e o versículo 46. Amém, amados? Diz assim a palavra do Senhor: e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Amém? Eu quero nesta oportunidade, visto que se aproxima a Páscoa, falar a respeito da crucificação de Cristo. Amém, meus amados? Pode tomar assento em nome de Jesus. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele veio a este mundo para cumprir um propósito e uma missão pelo Pai estabelecida na sua vida. E esse propósito e missão que o Senhor Jesus Cristo recebeu do Pai não é outro a não ser aquilo que está escrito no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, aonde a palavra diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu pergunto para você, meu amado irmão que está aqui nesta noite poderosa, o que foi que se perdeu ao longo da história da humanidade, senão a comunhão e o relacionamento do homem com Deus? E foi justamente isso que o Senhor Jesus Cristo veio restabelecer, religar o vínculo, a comunhão e o relacionamento do homem com o seu Criador. E nós entendemos, pela palavra do Senhor, que Jesus Cristo, Ele foi fiel ao seu chamado,
e ele cumpriu a sua missão. Quando o apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 8, ele fala a respeito da fidelidade de Cristo, quando ele diz que o Senhor foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que Deus Pai o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, ao nome do Senhor Jesus, todo joelho se dobrará, aqueles que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Ele cumpriu a sua missão, e é por isso que nós estamos aqui esta noite. O apóstolo João vai ratificar essas palavras no seu evangelho, no capítulo 1, no versículo 14, quando ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia! Quando nós olhamos para o contexto histórico da humanidade a respeito da crucificação, nós vemos que isso começou lá atrás, na antiguidade, em tempos remotos, muito provavelmente no Império Persa, depois passando ao Império Grego, se bem que os gregos tinham aversão à crucificação, mas através de Alexandre o Grande, de uma certa maneira foi introduzido também no Império Grego. E posteriormente então, o Império Romano abraçou esta causa e expandiu esse suplício no seu império. Eles utilizavam este método para executar escravos, criminosos, desertores, revoltosos, ladrões. E nesse perfil de pessoas, colocaram o nosso Senhor Jesus Cristo entre os criminosos, sendo Ele santo, justo, puro e inocente. A história vem nos dizer que no ano 70 depois de Cristo, o mesmo Império Romano, através do general Tito, entra em Jerusalém, invade a cidade e destrói toda a cidade, o templo de Deus, aonde mais de 1 milhão de judeus são mortos neste período. A história ainda vem nos dizer que esse mesmo general manda executar 2.000 pessoas na cruz. O historiador judeu Flávio Joséfo, ele vai um pouco mais além, dizendo que nessa época, cerca de 500 pessoas eram crucificadas por dia em Jerusalém e na região. No tempo em que o Senhor Jesus Cristo estava aqui na terra,
No período do Império Romano, nesta época, existia pelo menos 2 modelos de cruz. A cruz humilis e a cruz sublimes. A cruz humilis era uma cruz menor, com cerca de 2 metros de altura. E a cruz sublimes era uma cruz mais alta, mais elevada. E nós podemos entender, irmãos, que a característica da cruz, o seu formato, ela é basicamente 2 hastes, uma vertical e outra horizontal, sendo a vertical chamada de estipes ou tronco, e a horizontal patíbulo, e a junção dessas 2 partes então forma a cruz. A cruz sublimes era pouco utilizada. Geralmente, quando eles iriam crucificar pessoas nobres, importantes, relevantes na sociedade da época, aonde de longe já podia ser vista aquela pessoa pendurada no madeiro, devido à sua altura. Mas a cruz mais utilizada era justamente a humilis, por ser mais prático de trabalhar com ela. E foi nesta cruz, provavelmente, que Cristo foi crucificado. Ainda, essa cruz humilis, devido à sua estatura menor, ela servia de show, de espetáculo nas arenas, onde os cristãos estavam sendo ali no primeiro século, crucificados, perseguidos. E os carrascos soltavam ali as feras, os leões, nas arenas do Coliseu. E facilmente esses animais ferozes matavam essas pessoas. E quando muitos eram crucificados nas encostas dos montes, durante a noite, em agonia ainda ali profunda, animais ferozes, lobos, saíam das matas e facilmente também devoravam ali as suas presas que estavam crucificadas. Mas é importante nós sabermos algo que o Senhor Jesus Cristo nos disse, em Mateus capítulo 10, versículo 28, onde Ele fala que nós, a sua igreja, o seu povo, nós não temos que temer aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Mas nós temos sim que temer aquele que pode lançar no inferno o corpo e a alma. Esse é a Deus, o nosso Criador, o nosso Senhor. A Ele sim, nós temos que temer, temos que respeitar, reverenciar e adorar. Se você é um adorador deste Deus, levante a tua mão nesta noite e glorifica ao Senhor, porque Ele está aqui no nosso meio para mudar a tua vida. Eu fico pensando como que os nossos irmãos da igreja primitiva conseguiram não amar as suas vidas até o fim. Eles não negaram a sua fé. Eles preferiram ser mortos. O único medo que eles tinham é de estar separados de Deus e mais nada. Mas antes dessa terrível perseguição, nós podemos entender por que eles estavam tão inflamados e cheios de Deus. Pela descida do Espírito Santo em Atos capítulo 2, onde a palavra diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Ali começou a igreja do Senhor, um glorioso e poderoso avivamento. Agora pregando a palavra, e os sinais acompanhando, curas, prodígios e maravilhas, cada vez mais se enchiam de Deus.
Por isso que eles foram infiéis e não amaram as suas vidas até o fim, mas amaram a Deus até o fim. Por isso eu acredito que o Senhor está gerando o último avivamento sobre a sua igreja, para que nós possamos, irmãos, enfrentar, encarar as perseguições que ainda virão sobre nós. Depois que passar toda esta pandemia, o Senhor pode perfeitamente trazer um avivamento sobre a sua igreja, para fortalecer os seus filhos, porque os dias são maus. Mas para que isso aconteça, nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. É tempo de arrependimento, é tempo de quebrantamento, é tempo de confissão, é tempo de humilhação do povo de Deus. Porque sem arrependimento não tem avivamento. Nós podemos ver e perceber que o Senhor está chamando o seu povo a esse quebrantamento de coração, porque Ele está gerando esse avivamento, esse poder sobre nós. No tempo do Império Romano, existia 3 tipos de execução de vidas: a crucificação, a decapitação e a fogueira. Quando a pessoa ia ser executada, antes ela recebia açoites com varas. Mas quando uma pessoa ia ser crucificada, ela recebia açoites não com varas, mas com um instrumento romano chamado flagrum. Esse instrumento de açoite era basicamente um pedaço de madeira com tiras de couro e nas extremidades chumbo e pedaços de ossos de animais. Foi com esse instrumento que açoitaram o Senhor Jesus Cristo, visto que Ele seria crucificado. Mas Jesus não foi julgado conforme as leis e o tribunal judaico, aonde colocava ali um limite de 40 açoites, não mais do que isso. Mas Ele foi julgado conforme as leis e o tribunal romano, e Roma não conhecia limites para os açoites. O limite era o cansaço, a exaustão daqueles que estavam espancando aquela pessoa. Por isso que nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Jesus Cristo ficou totalmente desfigurado de tantos açoites que levou, ficando despido, tendo as suas mãos amarradas em uma coluna, e ali recebendo os açoites com toda a raiva, com todo o ódio. E nós podemos ver e perceber, meus amados, em Isaías, capítulo 52, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada, que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Isaías capítulo 1, versículo 6, da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões
e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Tudo isso por amor a nós. A palavra do Senhor ainda vai nos dizer, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, que Ele, Jesus Cristo, levou sobre si o nosso fardo, a nossa carga. E como a palavra também fala, que aquilo que plantamos, colhemos. Teve alguém que também foi levar o fardo de Cristo, um homem chamado Simão Cirineu, que ajudou Jesus a levar a cruz até o monte do Gólgota. Simão Cirineu levou o patíbulo, a parte horizontal que pesava cerca de 50 quilos. Aqui nós podemos tomar uma lição para as nossas vidas, que nós precisamos, irmãos, também levar os fardos uns dos outros. Como diz a palavra do Senhor, em Gálatas capítulo 6, versículo 2, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo, senão o amor ao próximo? Jesus Cristo, Ele sofreu em todas as áreas da vida humana. Ele sofreu na dimensão física, emocional, social e espiritual. E aqui eu quero enumerar para vocês nesta noite, acerca do sofrimento de Cristo, na questão física. Ele foi torturado, espancado, chicoteado, cuspido, sentiu cãibras, calafrios, febre, fome, sede, fraqueza, mãos e pés pregados, totalmente desfigurado, e morreu por asfixia. A morte de Cristo, comprovado pela ciência, foi que lhe faltou o ar, lhe faltou o fôlego. Cristo morreu por asfixia, foi a causa da sua morte física. Emocional, ele sofreu opressão, angústia, agonia, tristeza, medo, foi zombado, desprezado, rejeitado, humilhado, injustiçado, suou gotas de sangue pela pressão psicológica extrema que sofreu lá no jardim do Getsêmani. Sofreu na parte social. Ele, que estava sempre entre as multidões, agora se encontra sozinho, foi rejeitado pelo seu povo, negado pelo seu discípulo mais íntimo, Pedro, abandonado pelos outros discípulos, e agora se encontrava sozinho ali na cruz. E acredito que o maior de todos os sofrimentos foi o espiritual, aonde ele sofreu ali o abandono do próprio Pai. Porque a palavra diz que Cristo levou sobre o madeiro, sobre si, os nossos pecados. E o Pai Celestial não coabita com o pecado. Então ele teve a ruptura. Além da morte física, Cristo também sofreu a morte espiritual. Foi algo terrível para ele. Por isso que a palavra vem dizer, em Mateus capítulo 27, versículo 46, ele diz, Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparastes? Que ele expira sobre a cruz.
Mas o sábado vai se aproximando, e eles não poderiam deixar as pessoas ali sobre a cruz. Então vem uma ideia, uma ordem dos judeus, dizendo: vamos quebrar as pernas deles, porque quebrando as pernas, eles morreriam rapidamente por asfixia. É assim que diz a palavra de Deus. Abra comigo, por gentileza, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 31. Já estamos caminhando para o final da mensagem. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 31. A seguir diz assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados, e na verdade quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que, como ele fora crucificado, mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Jesus não teve nenhum osso sequer do seu corpo quebrado, porque o Pai não permitiu. Jesus já estava morto, mas ele recebeu esse golpe aqui do lado direito. Esse golpe é chamado de golpe fatal, golpe de misericórdia, porque antes dos soldados liberarem o corpo para os familiares, eles davam esse golpe para ter certeza absoluta de que a pessoa estava morta. E esse golpe, meus amados irmãos, era um golpe tão forte, tão terrível, que ele chegava até o coração da vítima. Isso significa que Jesus Cristo teve o seu coração machucado, ferido e rasgado na cruz do Calvário. Agora eu começo a entender que tudo aquilo que Deus pede para nós é porque de fato Ele já fez primeiro. Ele já nos deu o exemplo. Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, diz a palavra. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor porque Ele entregou a sua primeiro. E nós entregamos nosso coração para Deus porque literalmente Ele entregou o seu coração primeiro naquela cruz. Nesta noite, meu amado e meu querido, você que está aqui, você que está acompanhando pela internet, o Senhor está pedindo o nosso coração. Filho meu, dá-me o teu coração, diz o Senhor. Porque se o nosso coração estiver em Deus, então de fato, a nossa vida 100% será do Senhor. Se coloque de pé, por gentileza, no seu lugar. Nós já vamos orar, irmãos, mas antes eu quero concluir com um texto que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Veja bem, não é outra coisa, mas para nos conduzir a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Aleluia! Glória a Deus!
e ao terceiro dia Ele ressuscitou, com poder e grande glória, e vive pelos séculos dos séculos, e breve voltará para nos buscar, e para sempre assim estaremos com o Senhor. Glória a Deus. Feche teus olhos, irmãos, por gentileza. Vamos orar ao Senhor. Deus amado, Deus querido, Deus santo e poderoso, sabemos e entendemos, Senhor, que a Tua presença é viva e poderosa aqui no nosso meio esta noite, porque Tu és um Deus fiel. A Tua palavra diz que aonde estiverem 2, 3 ou mais pessoas reunidas no Teu nome, ali o Senhor se faz presente. Sabemos que estás aqui, Senhor. Por isso, ó Deus amado e querido, diante da Tua palavra, Senhor, nós rogamos a Ti a Tua bênção, a Tua misericórdia, o Teu afago, Senhor, sobre cada um de nós. Vidas, ó Deus, que estão chorando no dia de hoje. Tu és poderoso, meu Pai, para alegrar esse coração. Tu és poderoso para levantar aquele que está caído. Tu és poderoso para libertar essa pessoa do cativeiro. Tu és poderoso, meu Deus, para fazer o impossível nas nossas vidas acontecer. Olha, meu Pai, para cada pessoa que está aqui neste lugar esta noite, para cada vida, Senhor, que está acompanhando a transmissão e alcança os nossos corações. Muda a nossa vida, Senhor, muda a nossa história, meu Pai, em nome de Jesus. Ressuscita os nossos sonhos, ressuscita os nossos projetos, ressuscita nosso casamento, a nossa família, meu Pai, assim como Cristo ressuscitou, Senhor. Que este poder, que esta graça, que esta promessa esteja sobre cada um de nós, ó Deus. Não permita, Senhor, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, meu Pai, mas que possa sair diferente, meu Deus. Que o Senhor possa tocar esse coração, que o Senhor possa despertar esta vida, meu Pai, nesta noite. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor, aviva-nos, ó Pai, sopra sobre nós o Teu Espírito Santo, e nos fortaleça em meio às lutas, em meio às tempestades da vida. Nos fortaleça, Senhor, em nome de Jesus. Receba, meu irmão, o poder de Deus. Receba, minha irmã, a unção do Todo-Poderoso. Receba nesta noite a cura, receba o milagre, receba a libertação, receba de Deus aquilo que você precisa. Levanta as tuas mãos para os céus e receba de Deus. Receba nesta noite, porque Cristo morreu na cruz, Ele levou sobre si, Ele pagou o preço, meu irmão. Tome posse do teu milagre, em nome de Jesus. Receba de Deus. Assim nós oramos, ó Pai, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Louvado seja Deus.